Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Consciente. Hoje eu vou continuar, se não me engano, a parte 5 do nosso super cérebro, tá? Como expandir o poder de transformar sua mente, transformador da sua mente. E eu tinha parado aqui neste parágrafo, tá? Então eu vou continuar lendo aqui para vocês e vão comentando o que vocês estão achando, tá? Vamos lá. Não que uma máquina de biofeedback seja necessária. Experimente o seguinte exercício. Olhe para a palma da sua mão, sinta-a enquanto olha para ela e agora imagine que ela está se aquecendo. Continue olhando e concentre-se no aquecimento. Veja-a ficando mais vermelha. Se mantiver o foco nesta intenção, a palma da sua mão de fato ficará mais quente e mais vermelha. Os monges budistas tibetanos usam este simples ciclo de feedback, que é uma técnica avançada de meditação conhecida como tumo. Eu acredito que seja assim que se pronuncia, tá? Aqui, tumo, se escreve T-U-M-O. Para aquecer todo o corpo. Essa técnica ela é tão eficiente que os monges podem permanecer em uma caverna gelada, meditando a noite toda, usando nada mais do que sua túnica de seda alaranjada. Agora, aquele simples ciclo de ação e reação tornou-se totalmente cativante, porque não existe limite ao que podemos provocar apenas com a nossa intenção. Os mesmos monges budistas também atingem estados de compaixão, por exemplo, que dependem de mudanças físicas no córtex frontal do cérebro. Aqui. Ele não faz isso sozinho, mas obedece a ordens da mente. Então, cruzamos uma fronteira. Quando um ciclo de feedback está mantendo normal o ritmo cardíaco, o mecanismo é involuntário, ele está nos usando. Mas, se mudarmos o nosso ritmo cardíaco intencionalmente, imaginando, por exemplo, alguém que nos excita, somos nós que estamos o usando. Vamos aplicar este conceito em uma situação que pode tornar a vida miserável ou feliz. Imagine uma vítima de derrame. A ciência médica fez enormes avanços em conseguir a sobrevivência de pacientes depois de fortes derrames, alguns dos quais podem ser atribuídos a melhores remédios e unidades de atendimento, uma vez que esse tipo de problema exige atenção o mais rápido possível. A rapidez do atendimento está salvando inúmeras vidas em comparação ao passado. Mas sobrevivência não é a mesma coisa que recuperação. Nenhum medicamento demonstra sucesso comparável na recuperação da vítima de paralisia, o efeito mais comum de um derrame. Como ocorre com crianças que não têm estímulo para aprender, os pacientes de derrame parecem depender apenas do feedback. No passado, eles passavam a maior parte do tempo sentados numa cadeira recebendo atenção médica. E a maneira mais fácil de seguir em frente era usar o lado do corpo não afetado pelo derrame. Hoje, a reabilitação incentiva o paciente a superar suas limitações. Se a mão esquerda está paralisada, por exemplo, o terapeuta a fará usar apenas essa mão para pegar uma xícara de café ou pentear o cabelo. No início, essas tarefas são fisicamente impossíveis. Mesmo uma atividade simples como erguer uma mão causa dor e frustração, mas se o paciente repetir a intenção de uso da mão paralisada, continuamente novos ciclos de feedback se desenvolverão. O cérebro se adapta e lentamente surge uma nova função. Isso é muito interessante mesmo.
Hoje vemos casos de recuperação extraordinários em pacientes que falam, caminham e usam os membros normalmente depois de uma intensa reabilitação. Há apenas 20 anos, essas capacidades teriam desaparecido ou mostrado uma pequena melhora. Gente, eu tenho o meu sogro, ele é cadeirante. Então, para mim, isso aqui é muito valioso, esse material aqui. E não só por isso, né? Olha a quantidade de informação valiosa sobre uma coisa que todos nós temos e a gente, né, vai deixando, né? Não tem essa capacidade simplesmente porque ou não tem o conhecimento ou porque não coloca em prática. Então, o negócio é sair da leitura e colocar em prática, tá, pessoal? Vamos fazer o cérebro trabalhar. Vamos continuar. E tudo o que fizemos até agora foi explorar as implicações de 3 palavras, ciclos de feedback. Os princípios do supercérebro abrangem 2 mundos: a biologia e a experiência. A biologia é excelente para explicar os processos físicos, mas totalmente inadequada para nos ensinar o significado e o propósito de nossas experiências subjetivas. Como se sente uma criança desestimulada ou uma pessoa paralisada por um derrame? Tudo começa com essa pergunta. A biologia vem depois. Precisamos dos 2 lados para nos compreender. De outro modo, estaremos sujeitos à falácia biológica de que somos controlados pelo cérebro. Deixando de lado os incontáveis debates entre as várias teorias da mente e do cérebro, o objetivo é claro: queremos usar o cérebro e não deixar que ele nos use. Bom, tá, continuando. Vamos expandir esses 10 princípios no decorrer do livro. Importantes descobertas da neurociência apontam para a mesma direção. O cérebro humano pode fazer muito mais do que imaginamos ser possível. Ao contrário do que dizem as velhas crenças, as suas limitações são impostas por nós, não por deficiências físicas. Quando os autores estavam adquirindo sua informação médica e científica, a natureza da memória era um total mistério. Nessa época circulava outra máxima: sabemos tão pouco sobre a memória que é como se o cérebro estivesse cheio de areia. Felizmente o Felizmente, o scanner cerebral foi logo inventado e hoje os pesquisadores podem observar em tempo real as áreas do cérebro se acenderem, mostrando a descarga dos neurônios quando os indivíduos se lembram de certos fatos. Pode-se dizer que o nosso estádio agora é feito de vidro. Só às vezes eu dou uma paradinha porque eu tô tentando ver no vídeo e no livro se tá dando para enxergar por causa da sombra aqui das minhas mãos. No entanto, a memória continua uma incógnita. Não deixa sinais físicos nas células cerebrais, e ninguém sabe como as lembranças são armazenadas, mas não há razão para colocar limitações ao que o cérebro pode lembrar. Uma jovem matemática indiana deu uma demonstração multiplicando mentalmente 2 números, cada um com 32 dígitos. Ela deu a resposta, um número de 64 ou 65 dígitos, após segundos. Isso é incrível. Em média, a maioria das pessoas só consegue lembrar 6 ou 7 dígitos de cada vez. Então, qual seria o normal para a nossa memória e da pessoa? Opa, aqui. A da pessoa na média, ou aqui, deixa eu voltar. Então, qual seria o normal para a nossa memória?
A da pessoa na média ou da excepcional? Boa pergunta. Em vez de dizer que a jovem matemática... Tô me ajeitando. Em vez de dizer que a jovem matemática tem melhores genes ou um dom especial, façamos outra pergunta. Você treinou seu cérebro para ter uma supermemória? Existem cursos que ensinam esta habilidade e, após fazê-los, pessoas normais foram capazes de, por exemplo, recitar a Bíblia de cor usando nada mais do que os genes e dons com que nasceram. Tudo depende da maneira como nos relacionamos com o nosso cérebro. Estabelecendo expectativas mais altas, conseguimos um funcionamento superior. Uma das singularidades do cérebro humano Uma das singularidades do cérebro humano é que ele só pode fazer o que julga ser capaz de fazer. No instante em que alguém diz: "A minha memória não é mais como antes", ou "Não consigo me lembrar de nada hoje", na verdade está treinando o seu cérebro para satisfazer as suas diminutas expectativas. Baixas expectativas significam baixos resultados. A primeira regra do supercérebro é que nosso cérebro está sempre à espreita de nossos pensamentos. O que ele ouve, ele aprende. Se nós lhe ensinamos limitações, ele será limitado. E se fizermos ao contrário, e se ensinarmos o nosso cérebro a ser ilimitado? Pense em seu cérebro como um piano Steinway. Todas as teclas estão no lugar, prontas para funcionar ao toque de um dedo. Não importa se quem está tocando é um principiante ou um virtuoso mundialmente famoso, como Vladimir Horowitz ou Arthur Rubinstein. Gente, eu não conheço essas pessoas, eu não sei pronunciar o nome, tá? Então, qualquer coisa, vocês me desculpem. O instrumento permanece fisicamente o mesmo, mas a música que sairá dele será imensamente diferente. O principiante usa menos de 1% do potencial do piano, enquanto o virtuoso ultrapassa os limites do instrumento. Se o mundo musical não tivesse... Isso que ele está tentando dizer, que é assim, ó, tá? É lógico que provavelmente você também entendeu. Todo mundo tem o cérebro, tá? De igual forma. Acontece que algumas pessoas, né, que têm sucesso, principalmente as pessoas que têm sucesso, elas acostumam tanto a repetir frases positivas a seu respeito, quanto também a praticar e a pensar realmente, né? Se perguntar as coisas, não agir tanto no automático como a maior parte das pessoas fazem. Então, todo mundo tem o mesmo cérebro, modo de dizer, não, o mesmo cérebro não, mas todo mundo tem o cérebro. Acontece que uns usam mais a capacidade numa totalidade maior e outros vão deixando, né? Vão se acomodando. E isso é que faz toda a diferença. Uma pessoa que tem sucesso na vida é uma pessoa que vive uma vida mais medíocre no sentido, né, de acomodação, assim. Então, tá. Vamos lá. Se o mundo musical não tivesse nenhum artista talentoso, jamais imaginaríamos as maravilhas que um Steinway, não sei se é assim que você fala, pode fazer. Felizmente, a pesquisa sobre o desempenho do cérebro está nos fornecendo um magnífico exemplo de potencial brilhantemente vindo à tona. Só agora, esses extraordinários músicos estão sendo estudados com a ajuda de scanners cerebrais, o que torna suas habilidades ainda mais surpreendentes e, ao mesmo tempo, mais misteriosas. Eu mudei aqui ontem o meu celular, é que eu não conheço ele direito, não, meu celular.
E eu mudei as configurações, ele tá com 14. Eu acho que ele vai gravar mais um pouco, tá? Então vamos seguir até o título, pelo menos, eu vou tentar fazer, tá? Pra não ficar tão quebrado como tava ficando antes. Vamos tomar como exemplo Magnus Carlsen, ou Carlsen, o prodigioso tá difícil. Hexadrista norueguês. Não tenho ideia, gente, o que ele é, tá? Eu vou ler de novo, do jeito que eu sei ler, tá? Vamos tomar como exemplo Magnus Carlsen, o prodigioso hexadrista norueguês. Ele atingiu o topo do ranking o título de grão-mestre aos 13 anos. Acho que é aquilo que a gente entende como um mestre de alguma coisa, né? Aos 13 anos, tendo sido o terceiro mais jovem a alcançar este feito na história. Nessa mesma época, em um jogo de velocidade, obrigou Garry Kasparov, o ex-campeão mundial de xadrez, a aceitar um empate. Eu estava nervoso e intimidado. Lembra, Carlsen? Ou não o teria vencido. Para jogar xadrez nesse nível, um grão-mestre precisa ser capaz de acessar instantaneamente e automaticamente milhares de jogos armazenados em sua memória. Sabemos que o cérebro não está cheio de areia, mas como uma pessoa é capaz de lembrar tamanho arquivo de movimentos? Muitos milhões de possibilidades. É um total mistério. É um mistério. Numa demonstração de sua capacidade na televisão, o jovem Carlsen, que nasceu em 1990, jogou contra 10 adversários ao mesmo tempo. Barulho, tá passando o carro aqui na rua, tá, pessoal? Jogou contra 10 adversários ao mesmo tempo na modalidade xadrez de velocidade e de costas para os tabuleiros. Nossa. Em outras palavras, ele tinha... cena de filme, né? Em outras palavras, ele tinha que ter em mente 10 diferentes tabuleiros, cada um com 32 peças, com um relógio permitindo apenas segundos para cada movimento. O desempenho de Carlsen define o limite da memória, ou uma pequena parte dela. Mesmo sendo difícil para uma pessoa normal imaginar ter uma memória dessas, a verdade é que Carlsen não está forçando o seu cérebro. Ele diz que o que ele faz é totalmente natural. Hábito, se tornou um hábito, acredito, né? Tipo, ele já fez tantas vezes que para ele é uma coisa natural. Para mim é inimaginável. Acreditamos que todo o feito mental extraordinário é uma placa indicando o caminho. Não sabemos o que o nosso cérebro é capaz de fazer até testar os seus limites e ir além. Não importa com que ineficiência estamos usando nosso cérebro, uma coisa é certa: ele é a porta para o nosso futuro. O nosso sucesso na vida depende dele, pela simples razão de que toda experiência nos chega através do cérebro. Queremos que supercérebro seja o mais prático possível, porque esse conceito pode resolver problemas que seriam muito mais achei. Porque esse conceito pode resolver problemas que seriam muito mais difíceis ou mesmo insolúveis para o cérebro básico. Cada capítulo terminará com uma seção chamada Soluções do Supercérebro, cuja inovadoras sugestões o farão vencer muitos dos desafios mais comuns da vida. E depois, no próximo, nós vamos ler aqui 5 minutos para esquecer, tá?
Então, eu vou parar por aqui, porque eu realmente não conheço ainda meu celular direito, né? E, pessoal, é hora de meditar um pouquinho sobre o que a gente leu, tá? Então, vamos se perguntar se a gente está realmente usando um pouquinho a mais a cada dia. Se a gente começou a ler esse livro assim, a gente realmente tá fazendo essa leitura valer a pena, né? Então, que seja qualquer habilidade que você queira melhorar na sua vida, dedique um pouquinho a mais de atenção cada dia. Tá? Hoje eu dedico um pouquinho a mais, amanhã dedica mais um pouquinho ainda. Porque só pelos exemplos que são dados aqui, já dá para ver que o sucesso depende da gente mesmo, né? Não é sorte, não é acaso, depende da gente botar em prática. Um grande beijo e até a parte 6.